Quando uma empresa contrata um profissional estrangeiro, a conversa começa sempre pela área técnica. A área técnica precisa daquele profissional, custou encontrar um profissional bom, o profissional encaixa direitinho naquelas necessidades, só que aí na hora que essa demanda chega para o RH fica completamente perdido. Por quê? Porque a contratação de um profissional estrangeiro, ela não é como uma contratação de um profissional brasileiro. Ela faz com que o RH passe a pensar não apenas em contrato de trabalho, em número de horas que essa pessoa vai trabalhar, mas também numa estratégia migratória para trazer esse profissional para cá. E muitas vezes esse profissional não está sozinho, ele está com uma família, ele tem filho, ele tem uma esposa, ele tem, ou é uma mulher que tem um marido. Então a gente precisa ter todo um processo de captação desse profissional para que esse profissional possa trabalhar bem na empresa. E a área técnica vai bater o pé e vai falar, eu quero esse profissional. Então o RH às vezes tem que se virar na parte jurídica migratória para poder trazer esse profissional para cá. Quando o processo migratório atrasa, quem sente o impacto é a área operacional. Até porque a vaga permanece aberta e muitas vezes esse atraso operacional pode gerar perda de lucro da empresa porque essa vaga está aberta. E essa vaga aberta às vezes traz impactos até na vida do profissional que foi selecionado, que fica lá no exterior querendo vir e tentando se organizar aqui sem ter muitas informações claras. O mesmo vai acontecer no movimento inverso, quando a empresa aqui no Brasil tem que mandar um brasileiro para fora. Por quê? Mais uma vez, o RH ele vai ter que lidar com situações migratórias, com situação de visto e muitas vezes com a família do brasileiro que está aqui numa situação de insegurança, sem saber como que essa família vai toda se mudar para fora. Então, é importante entender que a contratação de estrangeiros e a contratação de brasileiros e a expatriação, né, de brasileiros que vão ao exterior, ela acaba tocando no mesmo problema, a incapacidade do RH de coordenar questões laborais com questões migratórias. E o que a empresa precisa entender antes de ou mandar um profissional para o exterior ou de receber um profissional estrangeiro? Primeiro, tem que entender quais são as limitações. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode receber qualquer tipo de estrangeiro para trabalhar em qualquer área. É necessário que esse estrangeiro tenha uma qualificação específica. Então, a gente tem que entender qualificação, tem que entender qual que é a vaga que está sendo ofertada, tem que entender se há demanda desses profissionais aqui no Brasil, se há profissionais brasileiros que são demandados nesse mesmo setor. A gente também tem que entender quais são os custos que estão envolvidos aí para trazer um profissional estrangeiro e quais são os custos que estão envolvidos também para mandar esse profissional para o exterior. Muitas vezes a empresa ela vai ter que coordenar questões tributárias, questões trabalhistas e questões migratórias para fazer esse movimento com os funcionários. E o jurídico interno da empresa, em geral, não dá conta de resolver tudo isso. Além disso, as modalidades de vistos e autorizações de residência, quando se trata de estrangeiros no Brasil, ou até mesmo quando se trata de brasileiros indo para o exterior, elas podem ser muito variáveis de acordo com o perfil daquele profissional que está sendo deslocado. Porque existem vistos específicos para trabalhadores que vão prestar serviço técnico, para executivos de alto escalão, para pessoas que vêm só fazer uma negociação em nome da empresa. Então, definir qual é a estratégia da empresa é necessário, mas essa estratégia da empresa ela tem que estar alinhada com a estratégia migratória, com a estratégia tributária e com as possibilidades da vida real, porque há casos em que a empresa escolhe um profissional, quer trazer um profissional, mas é impossível trazer esse profissional para o Brasil em razão de limitações migratórias. Então, antes de iniciar todo um processo seletivo que vai gerar um custo que é desnecessário, é melhor se planejar e consultar um advogado de direito migratório para entender se é possível. Quando o processo migratório atrasa, quem sente esse impacto é o operacional. Então, o RH ele precisa se preparar para que um atraso do RH não vá gerar um atraso operacional.
Então, qual que é o papel do BFA nesse tipo de ação? O papel do BFA que ele acontece em 3 momentos. O primeiro momento é no momento prévio, no momento de planejamento dessa empresa, no planejamento de contratação da empresa. É importante contar com esse auxílio para saber se de fato vai ser viável uma contratação futura ou se de fato vai ser viável uma expatriação de algum funcionário. A segunda parte também é, uma vez que esse planejamento foi definido, como que a gente vai operacionalizar essa expatriação ou essa internalização de um trabalhador estrangeiro. A gente tem que avaliar onde que ele está, quais documentos que a gente precisa, quais documentos precisam de apostila, se é necessário contratar algum serviço no exterior para trazer algum documento específico. Então, a operacionalização é muito importante. E o terceiro passo é também na hora de você trazer esse funcionário, explicar para ele quais são as regras, né, como que o Brasil funciona e quais são as regras de imigração, quanto tempo ele pode ficar, o que significa ter uma autorização de residência. Tudo isso pode fazer com que o funcionário ele esteja melhor adaptado à cultura e até renda mais no trabalho, porque ele não vai estar perdido num país novo, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro. Então, a nossa mensagem central é que as empresas que contratam estrangeiros ou que enviam brasileiros para o exterior, elas têm que tratar a questão migratória como parte de uma estratégia de pessoas. Quanto antes a análise migratória entra na conversa, melhor vai ser o nosso aproveitamento do nosso tempo e mais eficiência essa empresa vai ter no envio de funcionários para o exterior e no recebimento de funcionários estrangeiros. Se sua empresa está começando a contratar estrangeiros ou a enviar brasileiros para o exterior, conte aqui com o BFA para que a gente possa te ajudar a otimizar os seus recursos e fazer com que esse processo seja o melhor possível.